Recording in progress. Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciando aí mais um webinar nosso, Bermo. Já agradecemos de antemão aí a participação de todos vocês e espero que a gente possa agregar alguma informação bastante importante aí para o dia a dia de vocês. Tema de hoje: vamos falar de seleção de válvulas de controle. Então, um tema bastante longo, para a gente resumir em uma hora, é um tema bastante abrangente e vai dar um pouco de trabalho, mas a gente vai trazer informações bastante importantes para vocês terem a capacidade de entender todas as diferenças de uma válvula de controle e guiar vocês na seleção dessas válvulas. Bem, iniciando então a parte de válvula de controle. Qual que é a definição de válvula de controle? Então temos aqui uma norma IEC, que é DIN, é a 60534-1. A válvula de controle, ela é definida por um dispositivo que trabalha com energia externa para alterar a vazão em um processo, tá? Então esse dispositivo ele é ligado a um atuador com capacidade de mudar a posição do restritor de fluxo em resposta a um sinal de controle. Então, essa definição que a norma IEC, né, dá para válvulas de controle. Então, elas podem ser válvulas de controle com movimento rotativo do seu restritor de fluxo, por exemplo, válvulas de esfera, borboleta, válvulas macho, né? São alguns exemplos de válvulas rotativas para, né, controle. Vai um parênteses. Válvula de esfera. Não é todo tipo de válvula de esfera que se pode utilizar como controle. As válvulas de esfera convencionais, elas devem trabalhar em condições totalmente abertas ou totalmente fechadas. Nesse caso, né, a gente tem válvulas de esfera, por exemplo, a famosa válvula de esfera segmentada, a válvula semisfera, que são as válvulas, outros tipos de válvula, aí sim são próprias para controle. Válvulas borboleta, elas podem ser aplicadas para controle, porém, o limitante de uma válvula borboleta para controle é que a perda de carga nela máxima seja de 20%. Então eu posso utilizar uma borboleta para controles de pressão, nível e tudo mais, só que eu tenho que cuidar com perda de carga devido às guias, ao modelo construtivo da própria válvula borboleta, ela não me permite altas pressões diferenciais, tá? Então cuidado só nessa hora da seleção. E as válvulas com movimento linear, ou seja, o restritor de fluxo sobe e desce, é um exemplo de diafragma, válvula gaveta, válvula globo, são alguns dos exemplos de válvula de controle com movimento linear. De novo, eu preciso entender a válvula que eu estou aplicando e entender principalmente se ela suporta as pressões diferenciais para o meu processo. Então, cuidado sempre, né, na seleção da válvula de controle. Hoje a gente vai trazer um pouco dessa base para vocês. E o foco do webinar hoje são as válvulas de controle tipo globo. Tá? Então, para a gente entender. Quais são as partes principais da válvula? Eu tenho o corpo, então é aquela parte onde eu tenho a conexão ao processo, é chamado de corpo da válvula de controle. Em seguida vem o castelo, é onde normalmente fica o alojamento, né, da vedação da haste, a vedação do restritor de fluxo, então ela fica sempre no castelo, e o castelo, ele via de regra, ele serve como apoio para a atuação. E eu tenho o outro componente principal, que é o obturador, o restritor de fluxo da válvula de controle. Ela fica montada ali dentro. E aí eu vou atuar, né? A própria definição da IEC, ela diz que ela depende de uma energia externa e precisa de um atuador. Então eu tenho um atuador, seja pneumático ou elétrico. Aí a gente vai ver para frente quando seleciona um ou outro dentro dessa aplicação das válvulas de controle. Bem, válvula de controle, eu preciso dimensionar ela. Eu preciso escolher a válvula, entender
qual é a sua função, qual é o serviço que ela vai operar, o que, que se espera dessa válvula de controle. Eu não vou pegar simplesmente uma válvula, minha linha é de 3 polegadas, eu vou colocar uma válvula de controle de 3 polegadas. Quando é um controle de vazão, controle de nível, ela tende a manter o mesmo diâmetro da linha. Porém, quando eu começo a ter pressões diferenciais maiores aí que 10, 15, 20%, a tendência da válvula de controle precisar de reduções em seu diâmetro e reduções principalmente na sua capacidade de vazão, por conta das pressões diferenciais que vão aumentando. Então, válvula de controle não se adquire, não se compra por bitola. A bitola é uma pequena parte na hora da seleção da válvula de controle. Então, às vezes, eu posso até manter uma bitola no mesmo diâmetro da rede, mas eu vou trabalhar com internos reduzidos dependendo da minha aplicação e o meu processo. Então, o dimensionamento é extremamente importante. A bitola ela vai ser gerida e vai ser escolhida através das velocidades de escoamento nos seus bocais, nos seus canais. Então, bitola é uma pequena parte. E o que, que eu tenho que pensar sempre na hora de selecionar a válvula de controle? Diâmetro nominal dela, eu preciso trabalhar com o diâmetro nominal dela. Eu tenho uma condição de material que eu tenho que selecionar. Esse material tem que ser compatível com o meu fluido. Eu tenho que checar as tabelas de compatibilidade. As classes de pressão eu vou precisar verificar sempre. Qual a conexão do meu processo? Se eu tenho uma conexão de processo flangeada, BW, então isso vai depender muito também da classe, do material, isso vai estar interligado. Os coeficientes de vazão das válvulas de controle, a característica de vazão você vai ter que selecionar também e buscar essa informação. As velocidades de fluxo, qual é o tipo de atuador que a gente vai trabalhar, E aí olhando aqui de novo para a parte de controle, qual é a rangeabilidade que essa válvula precisa ter para o meu processo, qual é o tipo do obturador que ela vai precisar, qual é a máxima pressão diferencial que eu vou ter no meu processo, ou qual é a pressão diferencial admissível da minha válvula, qual é a classe de vazamento aceitável e o tempo de operação que se espera nessa válvula. Então eu preciso analisar todos esses critérios para a gente poder fazer uma seleção que nos traga um bom desempenho dentro do meu processo. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas características a seguir. E aí olhando, eu tenho que entender o que, que é um serviço severo. Essa minha válvula, eu vou estar aplicada em serviço severo? O que, que é considerado um serviço severo para uma válvula de controle? Então, por exemplo, se eu tiver condições aí, um escoamento de líquido, onde eu tenha cavitação ou flashing, nós consideramos isso como serviço severo. É uma válvula que tende a ter uma vida útil menor devido a essa condição de operação. Bem dimensionada, ela vai ter uma longa vida útil, mas é diferente de uma válvula de um controle de nível de água fria, por exemplo, onde eu não tenho alguns desgastes provocados pelo comportamento do fluido que está escoando por essa válvula. Então, serviço severo. Outra condição, quando eu tenho um ruído elevado, então ela já começa a ter danos mecânicos na válvula, quando esses ruídos, pelas descompressões dentro da válvula, elas ultrapassam os 110 decibéis. Então eu tenho uma condição de serviço severo também. Quando a vibração gerada por ela, então eu começo a ter vibrações, ela começa a ter problemas em algum momento lá, nos internos, vibrações, desgastes prematuros, por exemplo, de vedação, isso é um serviço severo também. Se eu pegar o diferencial de pressão e dividir pela pressão de entrada, o P1, e for maior que 0,5 para fluidos incompressíveis, é uma válvula que vai estar aplicada no serviço severo. Então eu tenho que ter alguns cuidados já especiais nessa seleção. Se for essa divisão ΔP pela pressão de entrada, P1, for maior que 0,4 para fluidos compressíveis, também já se considera um serviço severo para válvula de controle. Então, fazendo essa matemática fácil aqui, você já consegue, opa, essa válvula aqui, ela vai ser bem exigida pelo processo, dependendo o grau de severidade dessa válvula, o grau de importância dela no processo, muitas vezes aí você vai, por exemplo, pensar, vou deixar uma válvula reserva.
que é um serviço extremamente severo. Se ela quebrar, eu vou ter problema na produção. Então, às vezes eu tenho como utilizar essa condição de eu tenho uma válvula de backup no estoque. Isso ajuda a trazer essa decisão aí à tona. E se as temperaturas começam a passar de 426, 427 graus, que é a temperatura do WCB, né, já passa a ser válvula para serviço severo também. Alguns exemplos de serviço severo. Então, quando eu começo a trabalhar com uma válvula de overflow ou válvula de alívio de pressão, eu tenho algum tanque, né? Eu tenho por exemplo, indústria de papel, eu tenho a válvula de controle de pressão, e aí quando eu tenho a quebra do papel, eu preciso despressurizar esse cilindro para não secar demais e não gerar mais quebras, e não secar esse papel. Então, essas válvulas, elas descarregam às vezes pressões de 8 bar, 9 bar, 10 bar para zero. Outra opção de aplicação, outro exemplo, eu tenho a planta de cogeração. Eu tenho uma válvula que ela é a válvula de vazão mínima do superaquecedor. Então, logo após o superaquecedor, se eu tiver um problema na planta, que eu parar o consumo de vapor para eu não ter danos aí por elevação de temperatura no superaquecedor, eu jogo vapor fora para manter a temperatura do superaquecedor baixa. Isso é uma válvula de serviço extremamente severo. Que aí, quando eu estou falando de cogeração, estou falando de 42 bar, 67 e 90 bar para zero. Então, válvulas de serviço muito severo. Redutoras de pressão em geral, então quando eu começo a ter redutoras de pressão lá de 10 bar para 2, 10 para 3, né? E aí fizer essa conta, ΔP por 1 vai ser maior que 0,4, e eu vou ter normalmente um serviço mais severo na válvula. Isso é importante. Válvula de recirculação de água de bomba de alimentação de caldeira. Eu tenho uma caldeira operando, falando de baixa pressão, 10 bar. Mas a bomba da caldeira ela vai estar lá 12, 13, 14 bar. Com uma temperatura de 85, 90 graus quando não tem deserador. E aí eu tenho controle de nível, fantástico, controlando, ela vai modular. Só que se em algum momento, por algum motivo, eu fechar o controle de nível, eu não posso deixar a vazão zero na bomba, senão eu danifico ela. E aí você coloca a recirculação, a válvula de controle de pressão ligado ali na saída da bomba, jogando de volta para o tanque condensado. E aí eu tenho uma água quente, 85 graus, 90 graus, jogando para zero. Então a chance de eu ter cavitação e flashing é muito grande nessa válvula. Então ela passa a ser serviço severo também. Muito utilizado também desse papel, os tanques de condensado pressurizados, onde eu tenho controle de nível. Automaticamente nesse tanque eu tenho o flashing dentro dessas válvulas. Eu estou tirando um condensado lá pressurizado a 8 bar 170 graus, jogando com um sistema com 3 bar, onde a evaporação é 143, eu gero flash nessa diferença de temperatura. Então, ela vai estar como serviço severo também. Então, isso aqui vai, de alguma forma, necessitar e demandar cuidados especiais na seleção. Então, não é mais a válvula da prateleira, não é a válvula que você tem no estoque. E aí, cada vez mais se faz importante o dimensionamento e a correta seleção dos seus componentes. Se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat que a gente vai monitorando e vai respondendo aí na hora, tá? Bom, falando no dimensionamento, né, continuando nesse tema, quais são as informações que proporcionam as bases para uma seleção adequada de uma válvula de controle? Condição de operação, P1, P2, ou às vezes o pessoal manda, né, o ΔP, pressão de vaporização, fluido, temperatura e vazão. A gente sempre recomenda de trabalhar pelo menos 2 pontos de operação. Vazão máxima, vazão mínima. 3 pontos é melhor. Vazão mínima, vazão normal do processo e vazão máxima. Se entender onde é que essa válvula vai atuar ali dentro desse conjunto. Então a gente precisa disso. E lembrando, para que eu tenha vazão, eu preciso ter diferencial de pressão. Então nós tivemos uma solicitação semana passada. O cliente mandou pressão de entrada P1 3 bar, P2 máximo 3 bar. Não consigo ter vazão. Como é que, né? Eu vou selecionar uma válvula para essa condição. Então a gente está revisando os dados com o nosso cliente quanto a isso. Então eu sempre vou ter uma pressão de saída menor. Ela pode ser de 2%, 3%, 5%. Quanto menor esse ΔP, maior vai ser a válvula.
Tá? Então, selecionar de uma forma adequada a condição de operação na hora do projeto do sistema. Eu preciso de dados de tubulação. Qual que é o diâmetro nominal? Qual que é a pressão dessa tubulação também? Já para entender. Conexão, principalmente se é uma conexão BW, SW, conexão soldada. Qual o material dessa conexão? Qual é a norma, as espessuras de parede para a gente poder fazer a seleção correta dos componentes e os encaixes lá para fazer a solda adequada no conjunto. Quais energias primárias eu tenho disponível? Antigamente tinha plantas, principalmente quando trabalhava em área classificada, o comando da válvula de controle era tudo o famoso sinal de 3 a 15 PSI. Eu só tenho ar comprimido, por uma questão de classificação de área. Hoje os componentes elétricos para áreas classificadas ficaram muito mais comuns e muito mais acessíveis financeiramente falando. Então, eu tenho eletricidade, qual o sinal que eu vou utilizar? Qual o sinal de controle? É 4 a 20 mA? Brasil ainda está muito no 4 a 20 mA, o analógico simples. Mas dependendo do tipo de planta, pega, por exemplo, extração de óleo de soja, já trabalha com protocolos de comunicação, Profibus PA, algumas empresas que estão indo já ainda para o 4 a 20, porém com protocolo HART para ter um pouquinho de informação, não tem a mesma velocidade que um Profibus, mas a gente tem que entender para selecionar também a válvula e principalmente os acessórios que vão montados nessa válvula. Em muitos casos, junto com a consulta, ele apresenta já uma folha de dados de processo que é baseada nessa IEC 60534, 7, que ela contém todos os dados relevantes para o dimensionamento dela. Então, você tem um formulário que você pode preencher, uma folha de dados de processo, você preenche todas as informações. Para nós, especificadores de válvula, facilita bastante na hora de selecionar a válvula correta para o teu sistema. 4 passos básicos na hora do dimensionamento dela. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer é calcular qual que é o KV do processo, o valor requerido de capacidade de vazão da válvula e qual que é a condição de fluxo através dessa válvula. Se ela está em cavitação, se ela está em flashing, se ela está laminar, enfim, você vai buscar essa informação e dimensionar essa válvula. Depois disso, nós vamos buscar o diâmetro nominal adequado da válvula, dependendo a velocidade para aquela vazão que está ocorrendo, valor adequado de KVS, que é a capacidade de vazão dela, e os tipos internos. E aí a gente vai selecionar o tipo da válvula de controle. E aí vai a experiência, de quem está fazendo a especificação. Isso ajuda demais. Aqui eu sei que a condição de processo ela está crítica para vazão máxima, porém essa vazão máxima ocorre uma vez por ano. Então vai das experiências também que a gente vai entendendo. E a válvula de controle, se eu só olhar a folha de dados preenchida, os dados de processo, eu vou dimensionar uma válvula que vai atender, mas muitas vezes essa válvula ela vai estar exagerada para alguma condição, ou vai ser uma válvula muito mais cara, porque eu estou botando um monte de componentes a mais sem a necessidade. Então, é sempre importante envolver-se no processo, conhecer o processo onde essa válvula vai estar instalada e o que essa válvula vai controlar, de que forma vai controlar. Então, experiência do especificador. E aí eu passo para o último passo, que aí é definir material do corpo, material dos internos, das vedações, definir os atuadores, acessórios. Aí de novo, eu vou buscar a experiência do operador, do selecionador de válvula, eu vou buscar referências em normas, diretrizes, do próprio fabricante. Aqui nessa condição eu trabalho assim, aqui para essa aplicação eu vou tomar tal cuidado. Então eu vou buscar essas experiências em casa, dentro da indústria, junto com o fabricante, em normas e tudo mais. Então, são os 4 passos básicos para dimensionar a válvula de controle. Bom, iniciando, primeiro ponto é definir sempre o restritor de fluxo. Existem aí, dentro da nossa linha de produtos, e aí os concorrentes normalmente trabalham pelo menos com o parabólico e o perfurado, esse obturador num formato, que a gente já vê um formato de parábola, e aí tem o perfurado, que é uma gaiola, vamos dizer assim, um orifícios crescentes ou iguais,
e aí dependendo das condições, esse obturador aqui, V-port, ele já é um parabólico, porém guiado. Então ele tem a curva característica da parábola, porém ela tem a guia. Então, basicamente, o preferencial de ter o padrão obturador parabólico, só que ela vai estar sempre limitada à pressão diferencial. Elas são para controles de temperatura, controles de nível, né? Então a gente usa muito obturador parabólico para baixas pressões diferenciais. Nós, por padrão, até válvulas de até 2 polegadas, nós utilizamos o parabólico, porque ele traz uma boa pressão diferencial na sua aplicação. Quando passa a ser 2,5 polegadas ou maior, a gente vai no mínimo para uma válvula V-port, que ela tem um guia, onde aí eu consigo ter uma pressão diferencial um pouco mais alta. Né? E aí eu tenho um pequeno detalhe, ela está guiada, então dependendo da qualidade do fluido que está passando lá dentro, eu posso ter um pouco de atrito aqui, né? E ela vai estar um pouco mais suscetível a essas sujidades. Porém, ela tem mais robustez por conta dessa guia adicional na própria sede. Tá? Então a gente tem essa condição. Quando eu começo a ter serviços aí severos, aplicações como alto nível de ruído, cavitação, flashing ou vazão, né? Restrição de vazão, o famoso choke flow, a gente vai para a gaiola. Né? E aí eu tenho a guia extra na sede e eu tenho capacidade de vazão reduzida que me limita um pouco a velocidade dos escoamentos. Então a gente começa a ter uma condição de controle melhor para aplicações de serviços severos. Então eu vou selecionar entre cada um deles. Tá? Ou se eu tenho pressões diferenciais muito altas, estou falando aí, por exemplo, a válvula de controle lá para 90 bar de pressão. É uma válvula que eu tenho que ter, imagina um atuador extremamente grande para conseguir fechar ela contra 90 bar de pressão. Então, normalmente aí nessas aplicações a gente passa a utilizar válvulas com os internos aí de pressão balanceada. A pressão de entrada ela faz essa força de atuação aqui embaixo para abrir a válvula. Então imagina que em cima eu tenho que ter a força de atuador para fechar. E ela tem um canal de comunicação e uma câmara do lado oposto, onde eu tenho aí a mesma pressão que está empurrando para abrir, eu estou fazendo uma força aqui para fechar e ajudando o meu atuador. Eu tenho uma área ligeiramente menor que essa área de contato aqui. Então, meu atuador ele vai ter que vencer basicamente essa área, que é a força da pressão atuando aqui em cima. Então, meu atuador fica muito menor. Né? Então, ela acaba, querendo ou não, por ter essas guias, ela pode ter um desgaste, às vezes maior, até pela própria pressão diferencial extremamente alta. Ela tem a condição das guias, a sensibilidade a algumas sujidades, então o fluido tem que ser limpo e ela tem limitação de temperatura, que essa vedação aqui, essa câmara aqui em cima, ela tem que ser vedada. Então esse anel de vedação às vezes é limitado. Hoje nós temos uma limitação aí de 400 graus aí para as válvulas de controle. Então já chegamos em temperaturas relativamente altas já para essas aplicações. Bem, e dentro da condição do restritor de fluxo, eu preciso selecionar o que é uma válvula de controle, né? Com a característica de vazão igual porcentagem ou linear. Aqui a gente tem a igual porcentagem, ela geralmente ela é a mais utilizada. Tá? Então, eu tenho um processo onde eu não tenho muita informação de como o processo vai se comportar, é a primeira escolha quando falta essa informação. Então eu vou, na segurança, eu vou numa igual porcentagem. Tá? Ela tem a característica de uma partida mais suave, ela vai suavizar alguns golpes aí em movimentos rápidos, ela tem a vantagem de alta rangeabilidade, né? Ela é frequentemente usada em controle de pressão de vapor, nitrogênio e tudo mais. E com esse tipo de interno, eu consigo altos diferenciais de pressão para vazões mínimas e eu consigo baixos diferenciais de pressão em vazões máximas. Né? Então, ela consegue absorver súbitas flutuações de pressão diferencial. Enquanto uma válvula com característica linear, ela já tem uma baixa rangeabilidade. Né? A gente vai falar para frente essa condição. Ela tem uma vazão variável para pressões diferenciais constantes, é a maior aplicação dela. Ela é muito utilizada para controles de vazão, para aquecimento e esfriamento de líquidos, né? Onde meu ΔP tende a ser constante. Então, na prática, o que a gente faz para selecionar?
A razão entre a pressão diferencial, né? Pressão diferencial máxima, pressão diferencial mínima, eu faço esse cálculo do KdP, né? Essa razão do diferencial de pressão, e a rangeabilidade real, que é o que o meu processo vai utilizar, o meu KV mínimo do processo e o KV máximo do processo. Então, se ele ficar numa situação aqui que ele englobe, né, um diferencial maior que 1,8 e a rangeabilidade padrão, real, maior que 10, eu vou trabalhar com a válvula de igual porcentagem. Se ela ficar com menor que 1,8, né, aí é maior que 10, aqui faltou 1,8, aí eu vou trabalhar com a válvula linear. A válvula linear tem a tendência, dependendo da situação do processo, às vezes dar uma bitola menor de válvula. Então, ao invés de 2, 1,5 polegada. Ela pode ter essa condição, mas isso é para processos de baixa rangeabilidade. De novo, eu preciso entender o processo que essa válvula vai controlar. Bem, eu vou avaliar sempre essa condição, e entender a abordagem da válvula. E aí, falando da característica, basicamente é o comportamento de vazão dela. O KV do processo quer dizer, o ponto onde ela vai trabalhar, ela vai estar aqui nessa linha. Então, quando eu falo numa válvula linear, se eu estou com 50% de abertura, eu estou com 50% da capacidade de vazão da válvula. Tá? Se eu tenho uma válvula, por exemplo, de igual porcentagem, a linha vermelha, enquanto eu estou com 50% de abertura, eu estou com algo em torno de 15% da capacidade de vazão dela. Então eu vou ter que abrir metade da válvula para atingir 15% da vazão. Quando eu trabalho agora com 80% de abertura, aí eu estou em 50% da capacidade de vazão dela. Então, você vê que nessas situações eu consigo controlar vazões extremamente baixas com uma boa abertura da válvula de controle. E isso me traz a famosa rangeabilidade. Eu consigo controlar uma tonelada de vapor aqui com 50%, e aí eu consigo controlar aqui 200 quilos de vapor aí com mais ou menos, ou 100 quilos de vapor aqui com mais ou menos 40% de abertura da válvula. Então eu consigo faixas de controle de vazão muito maiores. Então quando eu não tenho informação de quanto vai oscilar esse meu processo, válvula de controle com igual porcentagem. Ela vai atender todos os processos, o que uma válvula linear não vai fazer. Então você imagina que eu estou em 50% aqui com uma tonelada, se eu precisar aqui numa capacidade de vazão de 10%, eu estou com 10% de abertura, eu já não estou num ponto de controle legal para a válvula. A gente sempre fala assim, tenta manter algo em torno de 15 a 80, 85% da abertura da válvula, a condição de controle dela. Tá? Então a gente vai ter uma boa faixa de controle de 15 a 85%. Tá? E o capacidade de vazão, o famoso KV, também definido pela norma 60534, ela é a capacidade de vazão da válvula em metro cúbico por hora, determinado pela posição de abertura do restritor de fluxo. Tá? Então, nesse caso, a gente vai abrir ele 100%. Ele é medido com a passagem de água, com temperaturas aí na casa de 5 a 40 graus. A densidade da água nessa temperatura é próxima a 1.000 kg por metro cúbico. E numa pressão diferencial da válvula de 1 bar. Então eu começo a passar vazão, abro a válvula 100%. E aí quando eu vou aumentando a vazão e quando eu chegar numa pressão diferencial de 1 bar, eu vou ter a capacidade de vazão da válvula. Ela tem uma oscilação permitida por norma de 10%. Tá? Então a gente chama de KVS, que é a capacidade de vazão de série da válvula, máxima. Então se pegar, por exemplo, uma válvula de 2 polegadas com passagem integral, ela tem um KVS 40 metro cúbico. Então, se eu trabalhar nessa válvula com 1 bar de pressão diferencial, eu vou passar uma vazão com ela toda aberta de 40 metros cúbicos mais ou menos 10%. Então 36 a 44 metros cúbicos de água por hora. Água fria. Né? Eu quero passar 60 metros cúbicos. Eu vou aumentar a pressão diferencial para 2 bar e pouquinho. Né? Então eu consigo passar mais vazão, só que aí eu preciso de mais pressão diferencial. Então a gente usa sempre essa informação. Quando a gente compra a válvula de controle, é importante sim ver bitola, porque não adianta eu comprar uma válvula de 6 polegadas com uma tubulação que é 4 polegadas,
mas eu tenho que olhar principalmente a capacidade, o coeficiente de vazão das válvulas de controle. Isso é um parâmetro extremamente importante. Um exemplo que eu vou passar para vocês uma fábrica de papel, onde ele tinha uma caldeira para 28 toneladas hora, e ele estava precisando repor a válvula de controle de nível dessa caldeira, né? Aí, como pegamos a informação inicial, disse, vamos repor a válvula de controle, é uma 3 polegadas, e aí nós sabemos que a válvula de controle de 3 polegadas, o KVS dela, a vazão de série dela é 100 metros cúbicos. Eu liguei para o nosso vendedor e falei assim, poxa, é uma caldeira bem grande, a caldeira é de 100 toneladas hora. Normalmente no dimensionamento do controle de nível, ela fica mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, se eu tenho a capacidade de vazão de série de 100 metros cúbicos, a caldeira tende a estar próximo de 100 toneladas hora de capacidade de geração. Ele me falou, não, a caldeira é 28. Aí eu falei para o nosso vendedor, se olha, tem alguma coisa errada nesse dimensionamento. Vamos fazer uma visita no cliente. Aí me desloquei até o cliente, levantamos os dados de processo. Por algum motivo, né, essa válvula já não era mais original da caldeira e eles tinham comprado uma válvula de 4 polegadas com KVS 100. Ela abria para controle no máximo 12, 14% e já dava sobrenível, né, ou inundava a caldeira. Então ela não conseguia controlar. Essa válvula estava super dimensionada. Então o que nós fizemos para facilitar até a vida para o cliente? Nós mantivemos a válvula de 3 polegadas, porém os internos dela, a capacidade, o coeficiente de vazão dessa válvula de controle, nós fizemos com KVS 25, que é o mesmo de uma válvula de 1,25. Então, pela velocidade dos bocais e tudo mais, nos flanges, a gente manteve 3 polegadas, só que a passagem, né, o diâmetro da passagem desses internos aqui, eles foram dimensionados para uma válvula de 1,5 polegada. E aí foi colocado em operação. O cliente, obviamente, ficou com medo, né? Como é que eu vou botar uma válvula com uma passagem tão reduzida? Vai faltar água na caldeira, vou ter problema. Nós falamos, pode ficar tranquilo, tá dimensionada a válvula de controle, vai atender. E no dia que você pôr essa válvula em operação, nós, Berme, estaremos junto com vocês. Tá? O cliente teve uma parada inesperada lá, ele fez a substituição, não nos comunicou. Aí umas 2 semanas depois de receber a válvula, eu perguntei, e aí, vamos partir a válvula quando? Trocar quando? Ele falou, já está rodando faz 2 semanas. Disse, legal, né? Excelente. E está mantendo? Perfeitamente. Passou a trabalhar com 70% de abertura, 80% de abertura e consegue controlar bem a válvula. Então, válvula de controle, mais uma vez, eu preciso sim olhar diâmetros, mas o mais importante é coeficiente de vazão, para ver se ela está adequada com o meu processo. Então, quando você for fazer uma equalização técnica entre fabricantes ou dimensionamentos de válvulas, você vai ter duas informações para checar: diâmetro, e aí as velocidades nas conexões, são essas velocidades de escoamento aqui, e a capacidade de vazão do restritor de fluxo. Tá? E aí, olhando em capacidade de vazão, a gente sempre fala, válvula de controle ela pode dar passagem, né? Ter um pequeno vazamento. A gente sempre, nos treinamentos, a gente sempre usa essa brincadeira. Qual é a função da válvula de bloqueio? Aí todo mundo fala, bloquear. Legal. Qual é a função da válvula de controle? Controlar. Ela não tem obrigação normativa de bloquear a vazão. A própria norma, tem algumas normas aí que falam, elas permitem um nível de vazamento, porque se entende que a válvula é para controlar vazão e não bloquear. Então, se eu tiver um processo que eu tenho que bloquear efetivamente, eu vou colocar uma válvula de bloqueio atuada antes dessa válvula de controle. Então, aí fechou, parou o processo, eu vou fazer o fechamento dessa válvula que chama de válvula de shutdown, né? Uma válvula de bloqueio de emergência, enfim. A válvula pode sim ter um vazamento. Padrão nosso é uma classe 4, é diferente de classe A, B, C das válvulas de bloqueio, então é a classe 4, baseado na norma IEC 12666, que ela define uma vazão máxima, um vazamento máximo de 0,01% da capacidade máxima de vazão dela. Isso é o padrão para a válvula de controle. Eu consigo melhorar isso. Posso botar uma classe 5, melhorando aqui algumas vedações, melhorando a lapidação, o polimento da sede. Classe 6, aí eu vou precisar utilizar sedes macias.
Então, por exemplo, uma vedação com PTFE, pique, alguma outra condição para melhorar, porém eu ainda vou ter um vazamento menor, mas a gente tem um vazamento. 0,3 vezes ΔP vezes o fator de vazamento que está dentro da norma, aí você chega num índice de vazamento muito menor. Então, essa é a condição de eu preciso de uma válvula de bloqueio, eu preciso estancar a válvula, eu vou trabalhar com a válvula de bloqueio na entrada dela, beleza? E para eu dimensionar o tamanho desses restritores de fluxo, as capacidades, os coeficientes de vazão, nós sempre trabalhamos com cruzamento de dados. Por quê? Lembra lá que a gente fala aqui, se a válvula de 2 polegadas KVS 40 é com 1 bar de ΔP, eu passo no máximo 40 metros cúbicos por hora de água fria com ela toda aberta. Então é muito importante a gente checar, né, numa condição onde eu tenho o cruzamento de informação. Qual que os dos meus dados de processo aqui de pressão? Qual que é o máximo ΔP que eu vou ter? Opa, máxima pressão de entrada com a menor pressão de saída. Tem um ΔP de 3 bar. O ΔP normal, né? E o ΔP mínimo 5,5, a pressão de entrada da válvula vai estar no mínimo 5,5, máximo na saída eu vou controlar 4,5. Então eu vou fazer esse cruzamento de informação para chegar nesses ΔPs. E eu tenho três condições de vazão, por exemplo, 20 metros cúbicos, 80 e 100. Tá? Então se a gente trabalhar nessa condição, nessa lógica, eu vou pegar o meu KV máximo, né, minha capacidade, o coeficiente de vazão do processo, é a minha vazão máxima com o menor ΔP possível. Esse vai me dar o ponto de abertura lá de 80, 85%. Normal, 56, que aí eu vou pegar a vazão normal com diferencial normal. E eu tenho que checar a condição de KV mínima, abertura mínima da válvula. Então a menor vazão com o maior diferencial. E aí eu vou trabalhar e eu vou checar se isso aqui vai estar dentro da faixa de controle aí de 15 a 85% de abertura da válvula de controle. Eu preciso checar no mínimo o máximo e o mínimo dessas duas. Então eu preciso checar essas duas posições, pelo menos, né? E aí garantir que ela vai trabalhar no ponto ideal. Ah, Rodrigo, na máxima está dando 98% de abertura, ou na máxima não atende. Aí eu vou botar a válvula com a bitola maior para atender a máxima, mas aí a mínima ela fica com 2% de abertura. Como é que eu faço? Daí a gente pode pensar em duas válvulas em paralelo. Uma válvula com uma capacidade de vazão maior e uma menor. E aí, trabalhando no famoso sistema de split range. Que aí eu vou botar duas válvulas em paralelo, ele vai abrir a válvula pequena, ela atingiu 100% e começa a abrir a válvula maior. Então ela vai trabalhar uma toda aberta, a outra modulando. Daqui a pouco eu cheguei na condição que eu vou operar no KV mínimo, a válvula maior está fechada, a outra está modulando a diferença. Então é uma outra forma, estratégia de controle que a gente pode adotar. E aí a gente olha em questão de alguns dimensionamentos, né? Eu tenho uma condição física de escoamento que a gente chama de vazão bloqueada, o shocked flow da válvula de controle, né? E olhando agora em sistemas líquidos, o que acontece? O shocked flow ele aparece, né, em um momento que, se eu tivesse numa condição ideal, à medida que eu aumentasse minha pressão diferencial na válvula de controle, eu teria um aumento da vazão passando nele. O ideal, linha reta, né? Vai subindo. Então eu vou ter uma relação ΔP vazão. Porém, em algum momento, e aí tem as condições para cálculo aqui desse ponto, ela vai atingir, né, uma curvatura. Eu vou chegar e começar a ter uma limitação de vazão. Fisicamente não é possível, devido à velocidade que ela vai atingir dentro da válvula, de escoar mais vazão por dentro dela. E aí a gente entra numa situação que, se eu chegar aqui num ΔP muito grande, eu não consigo mais aumentar a vazão. Aí só aumentando bitola de válvula. Então, por exemplo, você tem o cálculo do ΔP, se for maior que o ΔPC, que é essa equação aqui, eu vou começar a chegar numa condição de vazão bloqueada. E aí eu tenho um problema de dimensionamento dela. Então, nesse primeiro momento, até o valor Kc aqui, né, que está calculado aqui, a razão da pressão, início da cavitação, eu vou ter só ruído. Passou esse valor aqui até o valor CF, que é a velocidade do som no fluido,
eu vou ter ruídos, danos de material por cavitação. Então aqui é a zona de cavitação da válvula. E aí passou nessa situação, eu tenho uma situação de flashing, geração de vapor. Bom, vamos ver como é que a gente controla. Operação que a gente chama de subcrítica em líquidos, né? Então, eu tenho líquido frio, não tenho cavitação, não tenho flashing. Eu sempre vou trabalhar com fluxo da válvula tendendo a abrir. Velocidade do líquido de escoamento aqui é nesse canal, na restrição máxima de 5 metros por segundo. Tubulações normalmente se trabalha aí com velocidades de 2, 3 metros por segundo. Eu vou trabalhar com, na série da válvula, aqui nessa restrição até 5. Eu vou ter uma válvula operando tranquilinho, normal. Quando eu começo a ter uma condição crítica em fluidos, aí vai depender das situações. Tá? Eu tenho a primeira condição que é cavitação. Tá? Eu tenho uma determinada pressão no meu sistema, e aí, segundo Bernoulli, se eu acelero a passagem de um fluido, eu gero nesse ponto de aceleração uma queda de pressão. E aí eu tenho uma queda de pressão que, se eu baixar da pressão de vapor desse fluido líquido, eu vou gerar bolhas de vapor. Então eu vou aumentar, e à medida que ela vai começar chegando no restritor, ela vai começar a acelerar sua velocidade, a pressão localizada vai cair, eu vou gerar a bolha de vapor. Na hora que ela saiu do restritor, ela vai de novo reduzir a velocidade, a pressão localizada vai aumentar e ela vai causar a implosão da bolha. Então, ela vai cavitar a válvula. Né? Ela é do latim cavitare, cavar, erodir. Ela vai gerar danos na válvula. Tá? Então, isso é uma condição onde eu vou gerar a bolha, essa bolha, ela, depois que ela baixou a velocidade, ela vai implodir. Essa implosão, a gente fala que ela gera um tiro, né? Ela gera um deslocamento de energia, que é esse tiro, vamos chamar assim, que danifica os internos da válvula. Aí você vai ver componentes de válvula com essas características aqui. Rotor de bomba, sede de válvula, isso aqui a sede normalmente é um inox 410, inox 420, então ele acaba comendo bem forte. Ele tem essa característica de vários furinhos, que são vários desses jatos, desses tiros aí, que as bolhas de vapor causam, né, na hora de implodir. Aqui mais alguns exemplos aí, um monte de cavitação, chegou até a furar. Aqui em cima também o spray chegou a danificar a válvula. E aí eu tenho a outra condição, que eu passei lá no CF e passei a ter uma condição de flashing. Ela ocorre a geração de vapor da mesma forma que a cavitação. Então gera bolha de vapor, porém a minha pressão na saída, por conta de perda de carga do sistema na jusante da válvula, eu vou ter uma condição de pressão mais baixa. E aí essa bolha de vapor permanece. E aí a gente chama isso de flash ou revaporação dentro da válvula. Então a gente tem essa situação. Pessoal, tá tudo certo? Estão ouvindo? Para mim apareceu uma mensagem aqui. Ah, legal. Obrigado pela confirmação aí. Bom, então eu tenho a cavitação que ela vai gerar a bolha, ela vai implodir. E o flash ele vai gerar a bolha, essa bolha vai permanecer após a válvula de controle. Tá? E aí eu tenho um dano bem diferente. Aí eu tenho uma condição aqui de realmente desgaste por alta velocidade. O vapor tem um volume muito maior. Eu gero esse desgaste nesses internos das válvulas. E aí a gente tem, né, uma condição de aplicação diferenciada. Então, quando eu for selecionar, e isso a gente já considera como um serviço severo para a válvula de controle, a gente trabalha com uma válvula primeiro com gaiola nela, e nessa condição a gente trabalha com fluxo não mais abrindo a válvula. Não é mais uma vazão vindo de baixo para cima. A gente vai trabalhar com a vazão de cima para baixo, para que essa formação das bolhas ocorra dentro da gaiola e ela vai chocar uma bolha de vapor com a outra. Essa implosão vai ocorrer numa hora da cavitação aqui no meio. E eu vou ter que tomar mais um cuidado que muitas vezes o pessoal não faz. O pessoal até trabalha com a válvula contrária, bota a gaiola, porém ela mantém as velocidades de escoamento extremamente altas.
Então essa bolha de vapor em alta velocidade ela vai bater aqui no fundo da válvula, aí ao invés de furar aqui na lateral do corpo, ela começa a furar aqui embaixo. Então a gente reduz bastante a velocidade de escoamento do fluido dentro da válvula para garantir que essas bolhas não cheguem ao corpo e ganhem um pouco mais de vida útil. Cavitação, flashing é inerente do processo. Eu só preciso controlar. Só que é uma válvula que ela não vai ter 20 anos de vida útil. Vai ser menos. Né? Mas é possível aumentar bastante essa vida útil se eu fizer a adequação das velocidades e seleção correta dos internos. Tá? Então, controlar bem essas velocidades aqui. E aí, uma vez selecionado a capacidade de vazão e tudo mais, eu vou olhar, né, a condição de material do corpo da válvula. Então, por exemplo, eu tenho aqui aço carbono WCB, né, SA216 WCB, ANSI 150. Então, eu tenho tabelas que vão trabalhar para, dependendo da temperatura de operação, eu vou ter a pressão máxima de operação nela. Então, se por exemplo, eu quero trabalhar numa válvula a 15 bar de pressão, onde eu estou aproximadamente 200 graus, eu não posso trabalhar com ANSI 150, que ela suporta 200 graus, no máximo 13,8. Eu vou para uma ANSI 300, que é 200 graus, suporta 43,8. Tá? Então, aço inox tem tabela própria. Normas DIN, elas trabalham com PN, tá? Então eu vou trabalhar com essa mesma situação, 200 graus, eu consigo temperaturas aí diferentes para aplicação. Então eu vou checar sempre, né, essa condição de temperatura máxima. E aí sempre lembrar da diferença do conceito de pressão de projeto e pressão de operação. Mesma coisa, temperatura de projeto, temperatura de operação. Muitas vezes, em sistemas aí de fluido térmico, por exemplo, o pessoal coloca lá pressão de operação 5 bar, temperatura de operação 290 graus. Mas daí ele olha pressão de projeto 10 bar, temperatura de projeto, temperatura máxima que pode chegar na saída do gerador do aquecedor de óleo térmico, 320 graus. Estou chutando. Essas condições para selecionar material, eu sempre vou olhar pressão de projeto e temperatura de projeto para selecionar meu material. Né? Então, eu vou usar pressão de operação, temperatura de operação para o dimensionamento da capacidade de vazão dela, e para material eu vou sempre olhar temperatura de projeto e pressão de projeto. Vedações da haste, eu vou selecionar conforme as características. Eu vou trabalhar lá, é uma válvula que tem o fluido lá que é inflamável, é explosivo, para transferência térmica, por exemplo, óleo térmico, né, fluido térmico, é um fluido tóxico, ou tem menos de 10 graus, alguns gases técnicos, oxigênio, hélio, eu vou trabalhar com fole dentro de vedação dela. Eu garanto uma estanqueidade muito maior, não preciso da manutenção. Não, não é nenhum fluido nessas características. Aí eu vou trabalhar com grafite para uma temperatura até 450 graus. Eu vou trabalhar com vedação em PTFE até 220 graus. Vou trabalhar com EPDM até 180 graus. Então, conforme as aplicações aqui. Então, água quente, vapor, baixa. Vapor normalmente a gente usa PTFE, mas aí poderia se utilizar até o EPDM nessa aplicação. Mas é mais água que a gente utiliza, os EPDM, grafite é o fluido térmico, em algumas situações, mas preferencialmente aqui a gente utiliza o fole para fluido térmico, até porque a norma DIN 4754, que é a norma que rege projetos e sistemas de fluido térmico, ela exige a utilização de foles nas válvulas de bloqueio e de controle. Então, fluido térmico você utiliza fole. Passou o vapor aí acima de 220 graus, aí você usa a vedação dela em grafite. Então você vai adequar isso. A gente vai para a seleção dos atuadores, pneumático ou elétrico. Qual é o sinal que eu tenho disponível? Não, eu só tenho um sinal de controle elétrico nela, não tem ar comprimido na planta. A válvula vai ficar lá na beira do rio para controlar nível de um tanque. Eu vou trabalhar nessa seleção. Falando do atuador aqui, então eu vou buscar, por exemplo, um atuador pneumático. Eu tenho uma função de falha seguro, que se eu perder ar comprimido, eu tenho molas dentro dele normalmente. Válvula de controle, eles tendem a trabalhar com válvulas, de simples ação. Eu tenho um fator de serviço aí de 100%, né?
As faixas de temperatura, como ele está afastado, eu consigo temperaturas mais altas. Eu não tenho nenhuma condição de ambiente que vai ter afetar o atuador. Ele é praticamente isento de manutenção. Ele pode ser usado em áreas classificadas. E aí eu não preciso nenhuma chave de torque, nenhuma chave de fim de curso para desligar a atuação dele. O pró do atuador elétrico, baixo custo de energia. Enquanto ela não precisará alterar a posição do restritor de fluxo do obturador, o motor está desligado, não está consumindo energia. Numa válvula de controle posicionador, por menor que seja, eu tenho sempre um pequeno escape de ar ocorrendo. Então eu tenho um consumo de ar comprimido mesmo com a válvula parada, né? Então, com o atuador elétrico, aí dependendo do tamanho, eu vou ter que trabalhar com o elétrico devido ao torque de fechamento necessário para a válvula. Ela já vem com um dispositivo de operação manual, já meio que padrão, né? E aí ela começa a ter um preço mais baixo para os torques mais altos. E a outra vantagem é caixa de redução. Então tem uma precisão no controle da posição do restritor de fluxo muito maior, né? Só que aí se vai trabalhar com elétrico em área classificada, o preço dele já sobe bastante, por exemplo. E se eu quiser adicionar falha segura no atuador elétrico, ela já passa a ser cara. Hoje em dia já existem algumas tecnologias onde você bota um módulo UPS na válvula de controle. Você perdeu a alimentação de energia elétrica, ela consegue manter por um determinado tempo para a válvula assumir uma posição de falha nesse sistema. Então é bastante utilizado já. E aí qual é a seleção, né, correta do atuador aqui? Primeiro, de novo, ver a energia que eu tenho disponível. Eu preciso de falha segura. Qual é a força de atuação que eu preciso para a válvula? Qual é o curso que ela vai precisar? Quais as condições de ambiente? Tenho temperatura, tenho corrosão, é área classificada, né? Eu preciso de um acionamento manual nela ou não? Qual é a precisão de controle que eu necessito para o meu processo? Isso tudo a gente precisa entender na hora de selecionar o atuador. E aí a gente começa, o atuador, nesse caso para os pneumáticos, eu posso pegar vários tamanhos de atuador e esses atuadores, tem atuadores com faixa de controle fixa, o 3 a 15 PSI, o 6 a 18 PSI, que são os comuns sinais de pneumática, mas quando vai posicionador, a gente coloca molas mais fortes para que esse atuador fique menor e com a mola mais forte produz a mesma força e mantém a válvula fechada. Então no posicionador eu posso usar pressões mais altas e aí eu consigo manter a válvula fechada. E aí, como é que eu dimensiono certo um atuador? Independente se ele é elétrico ou pneumático, uma regra básica que a gente utiliza aqui: pressão de entrada da válvula mais 20%, como um fator de segurança. Então, se essa válvula vai ser instalada num sistema onde a pressão de entrada ela está com 10 bar de pressão, eu vou selecionar um atuador que ela tenha força de fechamento para 12 bar de pressão. Então, por uma condição de ser mola ela tem uma certa variação na constante dela. Eu vou trabalhar sempre com esse fator. Eu vou buscar sempre uma alimentação de ar para esse conjunto, onde ela seja livre das partículas de água, livre de partículas de óleo. Então, as válvulas de controle com os atuadores lá de NBR, normalmente a borracha, ela não pode ter contato com óleos e tudo mais. Você pode diminuir, principalmente água, sujeira, né? Você vai diminuir a vida útil da membrana do diafragma do atuador. Ele tem que ser isento de qualquer sujidade, esse ar, e aí ela tem que ter uma unidade de limpeza de ar de instrumentação, que aí é um tópico totalmente separado que poderíamos falar sobre a qualidade do ar. Existe um ar de instrumentação, onde ele já está livre de partícula de água, óleo e tudo mais. Então, garantir e evitar problemas tipo esse aqui, onde o cliente pede garantia desse atuador. Então deixou a tubulação lá na hora de pneumática jogada lá no pátio, aí foi instalar, não fez a limpeza e todo o barro que acabou em momentos de chuva entrando dentro da tubulação foi parar dentro da válvula e aí danificou a válvula de controle. Ocorre. Então limpar essas tubulações e os filtros também. E aí a gente tem, por exemplo, a posição de falha que eu tenho que entender. Posição de falha de atuador é qual é a falha segura que a válvula deve assumir. Se eu tenho, por exemplo, uma válvula redutora de pressão de vapor, que é uma das aplicações convencionais,
Se esta válvula está reduzindo pressão, provavelmente todos os equipamentos, a jusante dela, os equipamentos que estão sendo abastecidos por essa válvula, não suportam a pressão de entrada. Então, se eu tenho a caldeira 10 bar, eu tenho um trocador de calor agachetado, por exemplo, que pelas temperaturas da gacheta está limitado a 6 bar. Então, eu vou trabalhar com uma condição de falha onde a válvula fecha na falta de ar comprimido. Ela vai assumir essa condição. Perdi o sinal de controle, é melhor que eu feche a válvula e derrube a pressão para zero do que eu abrir a válvula toda e jogar 10 bar de pressão e danificar meus equipamentos depois. Então, normal fechada, falta de ar comprimido fecha. Nível de caldeira, é melhor que eu inunde a caldeira do que faltar água. Então, numa falha da válvula de controle de nível de água da caldeira, é melhor que eu acabe inundando ela, jogando toda a água para dentro do sistema do que deixar faltar água na caldeira. Vai gerar alarme, vai gerar sobreaquecimento, eu posso danificar a minha caldeira. Controle de resfriamento em reatores, mesma coisa. É melhor que eu resfrie o meu processo químico do que eu deixar ele gerar calor, gerar vapor lá dentro, pressurizar o reator e às vezes até causar uma explosão. Então eu tenho que selecionar a posição de falha, condição de falha segura nos atuadores. E aí eu preciso selecionar quais são os acessórios que a gente vai colocar. Filtro de ar, isso é mandatório. Tá? Filtro de ar com limpeza. Eu não posso botar, quando tem posicionador, um lubrifil. Eu não posso botar óleo em posicionadores. Tá? Ar de instrumentação extremamente limpo e seco. Chaves de fim de curso, monitores de posição, pode ser por sensores indutivos, é possível. Solenoides, quando é uma válvula de atuação on-off, um controle on-off, ou eu quero fazer uma despressurização de emergência, aí pode usar solenoide. Válvulas de bloqueio de ar, válvulas de lock-up. Quando eu estou num controle de nível de caldeiras, caldeiras de grande porte, se eu inundar ela, eu vou resfriar demais, eu posso danificar o refratário. Então eu travo a válvula de alimentação de água onde é que estou na emergência. Qual o posicionador? E aí vem toda a questão de protocolos de comunicação, sinais de controle e tudo mais que eu tenho que selecionar para esses componentes. Olha só que bacana quando a gente fala de qualidade de ar. Não adianta só botar a unidade de ar lá, limpar ela, deixar ela lá parada e não fazer a manutenção e a limpeza, a expansão. A qualidade de ar que estava alimentando dessa moto. Cheio de água, sujeira, o filtro segurou até um determinado momento. E aí, olha só que legal. Era para estar passando ar, isento de água e óleo. Olha a quantidade de água ficou lá no posicionador e travou. E aí a válvula de controle obviamente perdeu sua função. Então, cuidado com a qualidade de ar de instrumentação. E quando a gente vai agora, só para finalizar, falar dos atuadores elétricos, existe uma geração de atuadores elétricos na nossa linha, onde a gente trabalha com toda uma placa de controle, sensor de posição efeito Hall, e essa placa de controle ela é 24 volts CA ou CC, se alimenta. Então hoje, se você tiver um banco de um no-break 24 volts para o CLP da máquina, coisa do gênero, você pode alimentar esse atuador com esses 24 volts do no-break, você vai manter a válvula controlando em operação, mesmo na falta de energia da planta. Então, para assumir posições de falha, fazer o fechamento ou abertura da válvula, dependendo da condição de falha segura, ele já tem hoje um motor BLDC, que é o brushless, de corrente contínua, onde eu não gero aquecimento, não gero perda de energia. Então eu tenho essa eficiência energética e trabalha com alimentações de 90 a 264 volts, frequências aí de 47 a 63 Hz, ou CC de 127 a 370 volts. E eu tenho a fonte que vai reduzir para os 24 volts para alimentar. E aí eu posso colocar acessórios, chaves de monitoramento de posição. Ela tem aqui uma chave de torque. A válvula vai mandar fechar e se ela extrapolar na caixa de redução, a chave de torque vai bloquear o motor. Eu posso colocar cartões aqui onde eu tenho a saída de posição de 4 a 20 mA, então feedback. Isso no posicionador também é possível.
eu recebo a informação de assume a posição de 62% de abertura. Eu posso monitorar se chegou lá, se não chegou, posso gerar um alarme por travamento de válvula, posso fazer uma requisição de manutenção. Eu posso botar aqui, né, como um acessório, uma fita de LED que vem aqui ao redor, ele mostra o status, a distância. Verde operação, amarelo está em atenção, vermelho tem uma falha, azul está requerendo manutenção. Eu posso controlar posições, torques, velocidades, enfim, tudo nessa placa aqui. E de novo, ele é um atuador que, se a gente olhar o conjunto, atuador pneumático, posicionador 4x20 convencional, ele tende a ser mais caro para aquisição. Porém, o custo energético deste atuador para o longo do tempo, como eu tenho condições que a válvula fica parada, ela fica desligada e não consumindo energia, ele tem um custo energético muito mais eficiente. Então, aquisição ele é mais caro, operação ele é muito mais barato. Então a gente consegue calcular a eficiência aí nesse conjunto também. E calcular, fazer um cálculo de payback, um cálculo de ROI em cima da troca dos atuadores. O que a gente sempre recomenda? Sistemas de controle lentos. Por exemplo, vou controlar o nível de um tanque que ela oscila lentamente. Vou controlar a temperatura de uma estufa de secagem de madeira. A oscilação é lenta. Eu vou trabalhar com válvulas de controle elétricas. Eu tenho um consumo de energia, um controle mais preciso e tudo mais. Eu tenho rápidas variações, redutora de pressão em tinturaria, onde eu tenho sistemas on-off de consumo de vapor depois. Aí eu vou com pneumático, aí eu tenho mais velocidade de atuação. Aí tem essa seleção também. Bom, pessoal, um overview, trazendo bastante informação sobre seleção de válvulas aí. Espero que a gente tenha trazido bastante informação para vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Tendo dúvidas, está aí meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail. Fique à vontade para entrar em contato aí que a gente está à disposição para ajudar. O software para dimensionar válvula de controle, nós temos um software, ele está disponível aí nas nossas redes sociais ali, é só buscar lá ARI MyValve, Bermo MyValve, você vai achar no LinkedIn, por exemplo, já um link para você baixar o software e já tem no nosso webinars, aí esses vídeos vão para o YouTube, nosso canal no YouTube, já tem um vídeo de como utiliza o software aí com o direcionamento aí principal para a utilização. Está à disposição para ajudar vocês. Rodrigo, tenho interesse de trazer esse treinamento aqui dedicado para minha empresa. Quero um treinamento só de válvula de controle. Eu quero um treinamento só do software. Entre em contato, a gente organiza, a gente está à disposição para atender vocês. Se tiver alguma dúvida ainda, fica à disposição aqui, manda no chat que a gente vai respondendo. Se não, manda um WhatsApp, e-mail, e a gente vai respondendo em seguida para vocês. O pessoal está agradecendo, elogiando a apresentação no chat. Muito obrigado a todos aí. Uma excelente semana ainda. E até o próximo webinar.